Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandcham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de tudo que é insólito, pulp, fantástico e maravilhoso. Bom, esse aqui é o começo de um novo quadro que a gente vai ter agora semanalmente aqui no canal. Chamo Diário Semanal de Leituras porque eu não sou uma pessoa criativa, vocês sabem que não. Mas eu gostaria de focar um pouco o canal agora em mais cinema, porque eu acho que é o que me pede nesse momento. Mas eu não quero abrir mão de ter um quadro para falar de literatura, porque eu passo mais tempo do meu dia lendo do que fazendo qualquer outra coisa. Então eu resolvi fazer esse diário para falar um pouquinho. A ideia é assim: toda segunda-feira eu vou vir aqui e gravar para vocês tudo que eu li da última segunda-feira até agora. No caso, o vídeo vai ao ar nas quartas-feiras, porque acho que vai ficar interessante assim. Mas vai ser gravado toda segunda-feira, toda segunda-feira a gente vai ter isso aqui sendo gravado. Eu peço desculpas porque minha voz deve estar horrível, eu estou gripada, eu estou com tosse, eu estou com dor no peito, eu estou com tudo, mas eu queria, gravar isso toda segunda-feira, então faça chuva, faça sol, eu tendo a câmera e as luzes aqui funcionando, esse vídeo vai ser gravado. Mas a ideia é basicamente que eu vou falar pra vocês um pouquinho de tudo que eu li, seja romances, né, o livro inteiro, ou contos, ou os quadrinhos, os gibis que eu for lendo, a maioria eu leio online e tudo mais. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso e também conversas que eu tiver a ter com você, que eu quiser ter com vocês, vai ser feito nesse quadro aqui. Tem mais algumas ideias, mas vai ficar mais pra frente. Como essa foi a primeira semana, né, de janeiro, não tive tanto tempo assim pra leitura. Acontecem muitas coisas, tem aniversário de criança no segundo dia do ano por aqui. Então, acabei lendo menos do que de costume. Mas também eu escolhi começar com um calhamaço. Eu comecei esse ano lendo, né, Jurassic Park, do Michael Crichton, nessa edição da Aleph, com tradução da Marcia Mann. E eu comecei ano passado lendo Casa dos Espíritos, né, da Isabel Allende, e foi um ano maravilhoso de leituras, então eu falei, eu vou começar com outro calhamaço. E por que não Jurassic Park, que é um filme que eu gosto tanto. Então eu peguei isso aqui pra ler e eu acertei em cheio. Isso aqui é uma leitura fantástica, acho que todo mundo tinha que pegar algum momento e ler Jurassic Park. Bom, a história todo mundo já conhece pelo filme, eu acredito pelo menos, né, que o meu público aqui já tenha assistido Jurassic Park. Mas é sobre esse bilionário que resolve brincar, né, de Deus e constrói esse parque onde clones de dinossauros são feitos. Então é assim, a gente aqui no livro, tá? No tempo do livro, não tem como acessar o DNA dos dinossauros, tá? Muito antigo. Mesmo eles fazendo aquela técnica de esmagar os ossos e tentar coletar DNA, eles não conseguem um DNA que possa ser utilizado. Qual é a ideia deles então? Eles pegam aqueles âmbar, acho que é âmbar mesmo que chama, que é a seiva que capturou uma criatura, um inseto, e nessa seiva ela vai ser fossilizada e aí faz o âmbar. Qual é a ideia deles? Lá no tempo Jurássico, esse mosquito, ele picou um dinossauro. Então, dentro da bundinha do mosquito ali tem sangue de dinossauro, que é o que eles precisam, né, para pegar o DNA. E é assim que eles conseguem o DNA, eles fazem a extração ali muito cuidadosa, e o DNA é muito velho, não tá completo, mas eles usam o DNA de outras criaturas para completar ali e vão meio que na sorte. Eles botam pra chocar lá o ovo e o dinossauro que sai é o dinossauro que vem. E isso não dá certo, né? Todo mundo sabe da grande frase do filme, que inclusive fica até aqui no fim na quarta capa, que é: a vida dá um jeito. Não tem como você controlar essas criaturas. Você não, mesmo que você faça um ambiente super controlado, alguma coisa vai acontecer e vai dar errado, e é isso que esse livro traz. E ele é muito grande pra ficar segurando ele. E aí a gente tem, né, esse grupo de personagens que vão pra ilha, pro Jurassic Park, pra fazer meio que dar um laudo pra falar assim: ah, aqui ó, isso aqui é legal mesmo, ninguém vai morrer e tudo mais. Só que daí acontece tudo de ruim que pode acontecer. O livro tem um começo diferente do filme. O livro veio antes do filme, alguns anos antes, 3 anos antes, 2 anos antes. O filme é de 93. Mas o livro mesmo começa com esses dinossauros que escaparam da ilha já. Então você já sabe, tem essas criaturas que escaparam da ilha e eles começam a atacar as crianças lá na Costa Rica, que é onde se passa, onde fica a ilha Nébula. É Ilha Nébula mesmo o nome da... Nebular? Não lembro o nome da ilha. Mas começam a atacar crianças por lá, as crianças estão sendo comidas, e isso meio que chega no Alan Grant, que é, né, o paleontólogo que tá no filme, que tá aqui também, que ele é o mais protagonista aqui entre todos. Apesar de que não tem um só protagonista aqui.
Mas chega nesse paleontólogo e ele fica assim, que não tem como ter um dinossauro. Como assim você tá falando que tem um dinossauro? Isso não existe. Ao mesmo tempo que ele é, né, convidado para ir até a ilha para fazer esse negócio, porque a escavação lá dele que ele tá fazendo, ela é financiada pelo John Hammond, que é esse velho bilionário que, né, acha que é Deus. Então fica meio assim, se você fizer isso aí, se você não vier aqui, talvez a gente corte, né, o seu orçamento aí vai ficar ruim a coisa. E ele tem que ir pra ilha Nébula, Ilha Nebular. E aí a gente também tem uma outra cientista que trabalha com ele, ela é paleontóloga botânica, não sei se é esse nome que chama, ela é arqueóloga botânica, ela é de botânica fossilizada. Que no filme é a Laura Dern, né, com suas belas pernocas de fora, que inclusive isso vem do livro, tá? No livro a personagem fica com as pernocas de fora e isso é citado algumas vezes. E a gente tem o Malcolm, que é o matemático rockstar, que segue a teoria do caos, e é ele que vai falar que vai dar errado esse parque, né? O efeito Malcolm. Vai dar errado e se não tem jeito, não tem como você controlar. Eles são os 3 cientistas principais ali, e a gente tem o velho Hammond, tem as 2 crianças, Alex e o Tim, que são personagens que também estão no filme. Aí tem o chefe de segurança, tem o chefe cientista, o chefe de controle lá dos animais, tem o veterinário. Tem esses vários personagens ali e você passa um pouquinho de tempo com cada um deles. Então tem cenas sozinho com cada um desses personagens e são personagens interessantes, são personagens assim, a gente não se aprofunda tanto neles, mas tudo que eles nos dão, tudo que esses personagens nos entregam, eles nos ajudam a entender melhor aquele universo. E tem bastante falas de ciência e tudo mais, eles explicam as paradas de paleontologia, as paradas de engenharia genética, né, que fez a reconstrução, a clonagem dos dinossauros. Tem muita coisa sobre matemática, a teoria do caos, que é a teoria do Malcolm. E assim, eu não entendo nada de matemática. Tudo que falou aqui de matemática pra mim entrou por um ouvido só pelo outro. Então, se eu tiver que explicar pra vocês aqui a teoria do caos, eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei explicar pra vocês. Mas não é chato de ler. O que pode acontecer em algumas ficções científicas é que fica muito enrolado e você acaba meio que se perdendo. Ainda mais se você não for uma pessoa que tem tanta afinidade com ciência e tá ali pela aventura em si. Mas aqui é tudo muito interessante. Eu não sei se é por ser uma área que eu já me interesso. Então eu gostei muito. Nenhuma parte assim me deixou entediada. Eu acho que esse livro não teve nenhum momento que eu fiquei assim, essa história não anda. É sempre uma correria, uma tensão, esse senso de aventura, esse senso de urgência ali. É o tempo todo você tá fugindo de dinossauro, depois que começa isso, né? O tempo todo você tá fugindo de dinossauro, e aí você tem que chegar em tal lugar, tem que ligar a luz, são mini missões. Não é uma história que tem assim, começo, meio e fim. Então, o arco de herói, uma coisa assim, não tem. São várias mini missões que eles precisam ir realizando. Quase como que um RPG, uma mesa de RPG, assim, eles vão fazendo pra conseguir coisas. A gente precisa ligar o negócio de luz, aí liga, e depois cai de novo. A gente precisa religar o negócio lá, o computador. Mas tem que ir lá ver os ovos dos dinossauros. Então, são várias mini missões, assim, e eu gostei bastante. Não precisa ter a jornada do herói. Isso sim, nem tudo precisa ser isso. E tem, né, os debates mais filosóficos aqui do que o homem pode ou não fazer, que tem aquela frase, né, que se preocupa muito com poder fazer. Será que a gente pode fazer isso? A gente consegue fazer isso? E não pensa, né, no será que a gente deveria fazer isso? Então tem isso, tem a famosa frase, né, a vida dá um jeito, que aqui nesse livro aqui, dentro no texto mesmo, ficou, eu acho, a vida dá não, a vida encontra uma maneira. Eu acho que ficou assim. Eu não anotei, né, eu devia ter anotado aqui a página bonitinha, eu não coisa aqueles negocinho, mas isso vai mudar. Mas tem todo esse debate o livro debate muito a ciência, mas não no ponto de vista de você precisa temer a ciência. Meu Deus, a ciência é perigosa. Ele vai mais para um lado de a ciência, a gente precisa pensar. O ser humano é quem faz a ciência. Então o ser humano é que precisa pensar. A ciência não tem bom ou ruim. É o ser humano que usa a ciência que tem o bom e o ruim. Então, o próprio John Hammond, ele fala que ele poderia ter usado o dinheiro dele para investir na engenharia genética para curar o câncer. Ele fala, né, que se ele encontrasse a cura do câncer, ele queria vender por $5.000. Mas aí o governo e as pessoas iam brigar e ele venderia por $100. E assim ele não ficaria rico com isso, ele não ganharia com isso. Que a ciência tá se perdendo muito por não estar virando um negócio, né? Quando ela não é um negócio, ela se perde. Então ele pega o dinheiro dele,
ele pega, né, o poder dele e faz um parque de dinossauros, né, ele vai ficar muito rico. Então ele não tá ali, ele não tá fazendo aquilo pela ciência, é só pelo dinheiro. E eles dão outros exemplos disso também que acontece, de outros personagens que vão. Que você faria com a ciência por dinheiro, ou a ciência pela evolução da humanidade, ou a ciência pelo bem da humanidade. Tem vários debates assim o tempo todo, tanto dos cientistas da galera do parque, como principalmente o Malcolm, falando, né, das teorias dele, do porquê que vai dar errado. E ele critica muito o John Hammond, que é o velho, né? Ele critica muito, ele faz críticas muito fortes. Depois ele tá delirando lá no final, que ele tá todo machucado, tá lotado de morfina no corpo dele. E ele dá várias porradas. Ele fala: você achou que você era Deus, mas você não é. E isso aí é coisa do homem mesmo, é foda essas coisas. A pessoa acha que é fodona e vai se ferrar. Mas enfim. Uma coisa que eu preciso comentar. No livro, no filme, as crianças são chatas. No livro, elas são insuportáveis. Na verdade, o Tim é muito de boa. Ele é uma criança meio nerdola de dinossauro. Mas a menina Alex, que aqui no livro, ela é mais nova. No primeiro ataque do Tiranossauro Rex, eu já tinha abandonado ela. Eu amo criança, adoro criança, tenho meu afilhado, tenho meus sobrinhos aqui, lindo, criança ótimo. Mas essa criança aqui, ela chora quando não é pra chorar, ela grita quando não é pra gritar, ela aperta o botão que não é pra ela apertar, ela fica fazendo graça, fazendo manha, e tudo bem, é uma criança. Mas não é uma criança de 2 anos, é uma criança de, sei lá, 6 anos. Ela entende um pouquinho mais. Se você falar pra ela, não pode gritar porque o dinossauro vai te comer, aí ela grita, talvez o dinossauro tenha que comer ela. É uma situação de muita aflição. O livro, ele é muito tenso. Os personagens sentem um cheiro diferente, você já trava tudo. Você já fica: meu Deus, é o tiranossauro, meu Deus, é o velociraptor, meu Deus. Qualquer coisinha, um barulhinho, você escuta um barulhinho, um respirar diferente, você já trava inteiro. Eles travam e você trava também. Já fica: meu Deus do céu, o dinossauro vai vir comer eles. E aí essa menina, ela fica fazendo barulho, dá muito nervoso. Novamente, não tenho nada com criança, por favor, gente, adoro criança. Mas essa criança aqui, o Alan Grant, ele é um santo. Tudo que ele passa aqui com essas crianças, tá? Ele quase morre várias vezes pra salvar essa criança. E ele tá super preocupado em avisar que o dinossauro tá no navio, coitado. Esse homem, ele nunca tá preocupado com ele em nenhum momento. Ele é um santo. No filme ele é todo rabugento, né? Ele não gosta de criança, não sabe lidar com criança. Mas no livro ele é super de boa. Ele é realmente... Ele tem que ser canonizado, é um santo. E assim, em geral, esse livro é fantástico. Eu dei 4.5, não dei mais. Não dei 5 inteiro por causa da criança. A criança me irritou profundamente. Eu passei muito nervoso com essa criança. E eu recomendo pra todo mundo a leitura de Jurassic Park. Eu acho que todo mundo que gosta de ficção científica e de terror, tá? Porque isso aqui é um terror de ficção científica, uma ficção científica de terror. Mostra o intestino sendo dilacerado e você tá assistindo isso. Então, assim, isso aqui é terror. É uma tensão do começo ao fim. É maravilhoso. Então, 4.5 estrelas de Jurassic Park. Eu terminei de ler ontem, domingo, ontem de manhã, porque eu devorei. Todo tempinho que eu tinha livre, eu tava lendo isso aqui. E delícia. Daí hoje de manhã, segunda-feira, né, dia 6, eu comecei a ler A Fênix na Espada, do Robert Howard. Nessa edição da editora Pandora, eu comprei o box. Então, aqui tem as primeiras histórias do Conan. As 4 primeiras histórias, que são a era... Tem 3 eras, né, que eles classificam essa primeira era, a era intermediária e a era de ouro. Eu esqueci como é que chama, eu não sei se é a era inicial. Mas eu peguei pra ler, eu li os textinhos de introdução, né, a apresentação, o mundo antes de Conan, como foi a carreira do Robert Howard antes. E aí tem a era iboriana, que é um texto do Robert Howard explicando o universo dele, né. Foi um texto que veio bem depois, ele já tinha algumas publicações de Conan, quando ele escreveu... esse resumo do mundo, né, como é que eram as eras ali antes, até o momento que começa a história do Conan. E é bem legal, parece um livro de mitologia, assim, você tá lendo aquela construção do mundo. Vai ser uma fantasia histórica, mas pra mim funciona como mitologia, e dane-se. Então eu li a primeira historinha, né, que é A Fênix na Espada, foi publicada em 1932, que é meio que ele pegou uma história dele do Ku, que é um outro personagem que ele tinha antes, mas que não estava fazendo tanto sucesso assim. Ele pegou, reescreveu em algumas maneiras, e aí saiu essa primeira história do Conan. E pra mim foi meio estranho, porque eu não tô meio acostumado mais a ler fantasia, só fantasia urbana, fantasia mais moderna assim.
uma fantasia mais densa, uma fantasia mais... Não que seja muito denso isso aqui, tá? Mas uma coisa mais puxada pro épico, e eu sei que não é, tá? Não sei, eu sei que isso aqui não é fantasia épica. Eu sei que é espada e feitiçaria, que é nesse subgênero próprio das obras de Conan, que depois teve muito mais coisa, né? Tem coisas contemporâneas a ele sendo escritas que recebem o subgênero de espada e feitiçaria, mas pra vocês entenderem de uma coisa mais, uma fantasia mais puxado pros tempos antigos, sabe? Então com reis, com líderes, com exércitos, essas coisas assim. Então, tinha um estranhamento. Eu sei que tá longe de ser a melhor história do Conan. Talvez até pra começar assim seria mais interessante você pegar uma história. Se eu tivesse pegado uma história dele que. Nossa, eu tô toda amarrotada aqui. Se eu tivesse pegado uma história dele mais consagrada. Mas eu achei interessante a história, tem uns momentos muito épicos, assim, realmente. Ele encurralado, assim, com o machado na mão, todo cheio de sangue e com, sabe, o inimigo dele pensando, tipo, esse não é um líder de um exército que a gente tá acostumado a enfrentar, não é um exército civilizado. Isso aí é um bárbaro e ele tá puto. Então tem umas coisas bem legais nisso aqui. Eu vou ler mais 2 contos amanhã, provavelmente. Na verdade, amanhã talvez eu termine isso aqui já, porque ele é bem pequenininho. Mas foi uma leitura interessante. Eu quero ler mais do Robert E. Howard, né? Porque eu tive mais contato com os quadrinhos de Conan e o filme, né? E tudo que foi inspirado em Conan. Eu sei que o Robert E. Howard também tem histórias de Velho Oeste, né? De western, que foram recentemente publicados aqui no Brasil pela editora Clock Tower, eu acho, talvez, se eu não tô maluca. Tem histórias eróticas também, mas eu não sei se já saíram por aqui. Mas eu quero ler mais do Robert E. Howard, porque é aquela coisa, né? Existe mundo pulp além de Lovecraft, assim como existe terror mais contemporâneo além de Stephen King, então é sempre importante. E é isso, eu peguei essa edição da Pandorga porque era o que cabia no meu bolso, e eu só queria ter contato com o texto mesmo. Eu acho que, né, se você quiser se aprofundar mais depois, aí você pode escolher uma tradução preferida, mas eu queria ter o primeiro contato com o texto do Robert E. Howard, e é bacana, eu gostei do trabalho de tradução, tem tradutores, eu nem falei o nome dos tradutores, né, mas nessa primeira edição aqui tem tradução da Ana Paula Rezende, da Ananda Alves e do Maurício Macedo. Eu já tinha lido coisas da Ana Paula Rezende e da Ananda Alves. Da Ananda Alves, ano passado, eu li umas 5 traduções dela, e eu gosto bastante. Então, eu gostei disso aqui. Vamos ver agora como é que vai ficar no próximo vídeo, né? Na semana que vem eu trago pra vocês o que eu achei quando eu terminar de ler a primeira era de Conan. E aí, pra gente falar um pouquinho mais, ó, eu falei que eu não colo aquelas coisinhas no livro, mas eu comprei, ó, até deixei aqui. Eu comprei, tava na promoção R$3 na Amazon. Eu comprei esses negocinhos de botar no livro. Vamos ver se eu aprendo a colocar isso aqui. Só pra eu poder também achar a página pra falar pra vocês das coisas que eu penso. Eu não consegui ler nenhum quadrinho essa semana. Foi realmente corrido, aconteceu umas coisas assim, umas coisas legais, então não tive muito tempo, mas agora essa semana eu vou começar a ler Dylan Dog, finalmente. Eu tô aqui com as primeiras histórias dele, eu vou ler a primeira, e eu sei que eu vou gostar, eu sei que eu sou o público-alvo de Dylan Dog, e... Bom, isso foi basicamente a minha semana, como eu disse, foi corrida. Eu consegui assistir alguns filmes, eu consegui gravar os vídeos dessa semana, né? Hoje aqui no canal, hoje segunda no caso, saiu o vídeo aqui no canal das melhores leituras. Na sexta-feira vai sair melhores filmes, e aí semana que vem a gente começa a programação certinha aqui do canal. Na segunda-feira a gente vai ter um vídeo de cinema ou um vídeo de audiovisual. Às quartas-feiras a gente vai ter esse vídeo aqui, diário semanal de leitura, e na sexta-feira vai ficar meio aberto se vai ser outro de cinema, ou se eu quiser falar muito de um livro específico, ou de um quadrinho específico, eu preciso de um vídeo maior, aí a gente vai pra ele. Desculpem ficar fungando toda hora, não sei se eu vou conseguir cortar no vídeo, eu devo estar piscando bastante também, porque como vocês sabem, a vista fica cansada, mas foi isso. Se você pensar, você leu um livro e meio em uma semana, já é muita coisa, mas olha o tamanho disso aqui. E cada coisa no seu tempo, né? Eu tive os tempos livres que deram pra ler, né? Que deu pra ler isso aqui. Então, eu espero poder conseguir ler mais uns contos essa semana. Conseguir começar a ler Dylan Dog. Eu quero ler Julia Kendall também. E tem muitas coisas pra ler essa semana. Muitos filmes pra assistir, muitas séries. Eu tô fazendo a minha maratona novamente de Relic Hunter, né? Eu preciso ficar em dia com Creature Commando, que eu tô 2 episódios atrasado, eu acho. Eu também tinha começado a assistir Dandadão, Dandadão mesmo, e tava divertido. Então tem muitas coisas pra fazer essa semana, e a faculdade, né, está
de férias, mas tem que aproveitar janeiro pra correr tudo, porque logo em fevereiro já volta. Mas é isso, pessoal. Eu esqueci de pedir pra vocês deixarem like. Então, deixem um like, por favor, quem ficou até aqui. Então, deixe aqui nos comentários também se você já leu Jurassic Park, o que você acha, se você, né, gosta do filme do Spielberg. Pra mim é um dos melhores filmes do Spielberg, que são o melhor filme do Spielberg. E eu revi agora, depois que eu assisti o livro, depois que eu li o livro, eu fui assistir o filme, e foi muito legal. Deixa aqui pra mim também, se você, né, lê Conan, se você conhece a obra do Robert T. Howard, ou se você também só teve contato pelos quadrinhos, mas deixa aqui pra mim a sua história favorita de Conan, porque, né, uma hora eu vou chegar nela, porque eu vou ler em ordem cronológica mesmo, na cronológica de lançamento. E é isso, pessoal, até semana que vem, até a próxima leitura e beijos!